Então, agora tá certo. Então, agora tá certo. Nós vamos no estudo 6 de Lucas. E Lucas 6, do 14 a 30, são poucos versículos, mas é muito interessante, porque a semana passada nós vimos a tentação de Jesus. Então, nesse agora, nós vamos ver o que aconteceu depois. Então, é muito louco você entender o porquê das coisas são colocadas cronologicamente. Quando você está estudando cronologicamente, você começa a ver os encaixes, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Então, é muito legal isso, e nós vamos ver aqui. Então, vamos começar o nosso estudo no capítulo 4, de 14 a 30, tá? São poucos versículos, mas nós vamos ter que tirar umas lições aqui hoje. Então, vamos lá. Nós sabemos que quem foi que levou Jesus para ser tentado? Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Embora as pessoas falem que foi o diabo, não, o diabo estava lá, apareceu lá, tá? Então, ou então estava esperando, aí eu já não sei, né? Quem chegou primeiro, mas quem levou foi o Espírito Santo. O diabo só levou Jesus para o pináculo do templo e para o monte mais alto para ver o que ele dizia que era dele, mas na realidade não era, tá? Então, o que acontece? Quando Jesus combateu todas as tentações de Satanás com a Bíblia, diz que ele se ausentou por um tempo. Então, ele foi embora. E aí, logo em seguida, olha que legal. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, vamos lá, o Espírito Santo levou, logo depois do batismo, o Espírito Santo pegou Jesus, levou para o deserto, ele foi tentado, e aí o próprio Espírito Santo o trouxe e pôs ele na Galiléia. E aí começou a fama correr, tá? Então, o que acontece? Tem muita gente que quer, eu quero ter um ministério, eu quero ter uma grande igreja, 4.000 membros, porque não sei o quê, já começar assim, mas não quer passar pelo deserto antes. Então, o que aconteceu no deserto? Foi um teste que Deus estava fazendo. Então, vamos entender que foi Jesus foi levado para ser tentado até para servir de exemplo para nós, que ele também era sujeito às tentações. Eu acho muito interessante um filme, eu já comentei com vocês, um filme que passou, eu era adolescente, que chamava A Última Tentação de Cristo. E a Igreja Católica inteira caiu de pau, eu lembro que o meu pai também, ninguém podia assistir o filme. Quando eu fiquei adulta, eu fui assistir, e eu achei que a maior pregação do Evangelho é esse filme, porque eles mostram que Jesus não morreu, que ele está lá na cruz, e aí o diabo fala, desce, você não precisa passar por tudo isso, você sabe quem você é, e ele desceu. E aí mostra como a vida dele teria sido diferente, e aí no final das contas ele volta para a cruz e fala, não senhor, eu vou cumprir até o final, e morre. Então diz que o filme quer dizer que a última tentação que ele sofreu foi o diabo querendo que ele chutasse o balde, tá? Então, é muito interessante, eu não achei nada de difícil nisso, porque o final do filme é mostrando que ele venceu todas as tentações, né? E isso é uma alegoria do filme, então, só comentando com vocês que Jesus foi tentado e ele passou por todas usando a Bíblia, tá? Então, depois desse preparo, ele vai e começa a pregar. Então, gente, no poder do Espírito, ele saiu depois de passar por um ralo. Depois ele ficou 40 dias de jejum e ele só teve fome depois dos 40. Não fala que ele ficou sofrendo de fome, fala não. Ao cabo de 40 dias ele teve fome. Então, eu com 2 dias já estava comendo até as pedras do deserto, né? E, no entanto, ele suportou, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E aí ele foi, passou e voltou. Então diz que aí ele veio e a pergunta 2 diz qual que é a fama que se espalhou, né? Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, depois dele passar por um processo desse, ninguém sai igual. Ninguém sai igual depois de caminhar no deserto. E eu não sei qual que é o seu deserto. Às vezes eu não sei nem qual que é o meu. Mas o deserto é onde você está vulnerável. Você não tem ninguém para pedir socorro. Você não tem... O seu corpo começa a ser martirizado. Então, você começa a deixar o seu eu de lado. Então, é muito louca essa história do deserto. Essa analogia do deserto. E quando sai de lá, sai fortalecido. Então, ele ensinava nas sinagogas. Quer dizer, ele entrava na sinagoga para ensinar e ele era glorificado por todos.
Logo depois de quê? Depois de ter ido para o deserto, tá? E aí, vem a pergunta 3, que diz o seguinte: se Jesus frequentava a igreja dele, vamos parar aqui uma coisa. Jesus precisava ir na igreja? Não. Não. Jesus era Deus. Porque, e aí diz que ele foi, o texto diz o seguinte: na sinagoga, segundo o seu costume, indo para Nazaré, onde ele foi criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo era o costume. Jesus ia na igreja todo sábado, tá? Então, aí você pega e acha que você não precisa se congregar. Gente, Jesus tinha esse hábito. Então, por que eu acho que eu não posso congregar numa igreja? Por motivo A, B ou C. Tá? Ele, que é nosso exemplo, ele frequentava, ele não ia lá só para pregar, porque tanto, senão não ia dizer aqui que ele se levantou para ler, certo? Então, se ele se levantou nesse dia, esse dia foi mencionado, é porque normalmente ele frequentava lá, ele estava lá. E aí o que acontece? Todos o conheciam. Então, a pergunta 3 é se Jesus frequentava a igreja dele? Sim, Jesus frequentava a igreja dele, tá? E ele foi e se levantou e pegou um texto para ler. Quando o menino judeu tem o bar mitzvah, que é uma cerimônia de, vamos dizer assim, de apresentação, ele como adulto já, que é com 12 anos, né? O que acontece? Ele tem que ler no templo um trecho da Torá, tá? Então, isso é o hábito. E qual que era a Bíblia dele? Gente, a Torá era o Velho Testamento, entendeu? Não tinha mais nada, era no máximo Isaías ali no meio. E foi aqui que Jesus pegou, né? Porque quem escreveu os primeiros 4 livros foi Moisés, o Pentateuco, foi mesmo Moisés que escreveu. E depois Josué escreveu, e a nossa Bíblia está agrupada poeticamente por estilo literário. Mas, então, você vai olhando, você vê quem foi que escreveu, tá? Bom, e aí, o que dizia? Ele se levantou para ler. E o que dizia o texto que ele leu na sinagoga? Olha que doido. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto era o texto que ele tinha que ler, mas já falava dele. Então, vocês imaginam o rosto dele, como é que estava lá, as pessoas que viram, acho que viram um novo homem, né? Uma nova pessoa chegando e ele falando dele, isso que foi muito legal. E ele fala, e aí ele terminou de ler, ele fechou o livro e devolveu para o assistente e sentou. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, quer dizer que automaticamente, a hora que ele leu esse texto, automaticamente foi transparecido o que era, tanto que ele foi sentar, porque ele tinha autoridade. Então, ao ler esse texto, ele que falava dele, você imagina a cabeça, a imagem que as pessoas estavam sentadas lá, estavam ouvindo, né? Então, já reconheciam que era ele, tanto que ele sentou e todo mundo ficava olhando para ele, acho que esperando o que ele ia dizer, né? E aí vem a pergunta 6 e diz: o que Jesus disse que fez as pessoas se admirarem? E por quê? Olha, aí ele vai dizer, então, o povo ficou olhando para ele, né? Aí ele, então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos conheciam o texto, todos conheciam o texto, todos conheciam Jesus, todos conheciam o texto. Eu acho que muitos meninos leram esse texto. Muitos homens leram esse texto, tá? Em muitas reuniões. E, de repente, nesse dia, ele leu, ele falou dele. E ele falou, aí se cumpriu a escritura. E aí diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E aí perguntaram, uai, mas esse não é o filho de José? Olha que legal. José já tinha morrido nessa história, tá? Jesus foi o primogênito de Maria. E ele que assumiu a profissão do pai e até começar o ministério dele, ele que cuidou da família, certo? Da Maria, dos seus irmãos, das suas irmãs, e ele vivia naquele povo. E aqui o que é muito louco é você ver o seguinte, realmente
A hora que viram ele, não acreditavam que era uma pessoa do meio dele que estava falando tudo isso, porque eles conheciam. Então ele fala assim, não é esse o filho de José? E aí Jesus pega, a pergunta 7 diz assim, porque Jesus lembrou a eles os feitos de Elias. Aí é que vem, tá? Eles reconheciam que era Jesus, Jesus falando, e aí ele falou, disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o agora também na tua terra. E prosseguiu. E de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na própria terra. Ele já sabia que o povo estava descrente. Porque, na verdade, veja bem, o povo viu ali crescer. Então, nós vemos isso, não vamos ser hipócritas. Nós, às vezes, temos pessoas ao nosso lado tão valorosas e nós não percebemos. Os irmãos de Jesus passaram por isso. Tanto que um dos irmãos dele foi cair a ficha depois que Jesus morreu. Tá? Então, isso é muito normal, é comum. Se é normal, eu não sei, mas é comum. Então, aí Jesus pega e vai falar de Elias, que Elias era uma pessoa, era um profeta muito reconhecido pelo povo. Então, ele pegou o exemplo de Elias e ele diz o seguinte, na verdade, eu vos digo que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, em Sidom. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Quando Elias foi levado para transformar a vida da viúva, ele poderia ter transformado a vida de qualquer viúva que tivesse do lado dele. Mas não, ele foi mandado para Sarepta. Por quê? As pessoas que estão no entorno não reconhecem o valor que nós temos. Então, não se sinta deprimido. Eu vou rasgar minha Bíblia, porque não sei quem, porque meu pastor não me valoriza, porque minha irmã não me valoriza, porque meu chefe não me valoriza. Relaxa, Jesus passou por isso. Você acha que você é o quê mais na fila do pão? Mais do que Jesus, não pode ser tentado, e agora as pessoas têm que te reconhecer e jogar confete em cima de você. Bem-vindo ao mundo dos adultos, tá? Então, o que Jesus está falando, ele falou com autoridade quem ele era. E quando as pessoas começaram a questionar, ele contou esse detalhe da vida de Elias. E ele ainda termina assim: haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Nós sabemos a história de Naamã. Por que Naamã foi purificado? Se você não lembra ou não sabe essa história, vou te contar. O Naamã, ele tomou, ele era um soldado, um general, e ele tomou lá, era naquela época das guerras, que estava todo mundo se dividindo, e o que acontece? Ele levou uma menina de escrava, e ele tinha lepra. E essa menina lá na casa, olha, tem uma mensagem muito legal sobre filhos, sabe? Sobre família. Por quê? Essa menina foi levada de escrava na casa daquele que estava escravizando, e ela foi trabalhar na casa, longe dos pais, longe de tudo. Ela era uma criança, era uma menina, a Bíblia fala que ela era uma criança, e, no entanto, quando ela viu o patrão dela, o opressor, aquele que defraudou, aquele que saqueou todo o seu povo, ele estava com lepra, e ela chegou e falou para a dona da casa: eu sei quem vai curar. Ela foi falar daquilo que ela conhecia. Será que os nossos filhos conhecem, sabe, o Deus que a gente serve? Ou a gente acha que eles vão conhecer as esperanças por osmose, né? Minha mãe conhece, então eu vou conhecer também. Não, porque ela estava, se ela não tivesse sido criada na palavra, ela não poderia, ela não teria feito isso na casa que ela estava sozinha. Era para ela ter com raiva do seu patrão. Era para ela pegar e falar assim: fez isso, então vai morrer podre, né? Não estou nem aí. E, no entanto, não. Ela falou: eu conheço alguém que pode curar, que é o Eliseu, se for lá na minha terra. E aí ele acreditou e ele foi, nós sabemos a história, que ele foi lá para Eliseu, 7 mergulhinhos lá no rio, tá? Toda essa história você já sabe. O Geazi pegou dinheiro. Isso vai ser para quando a gente for estudar o Velho Testamento, tá bom? Mas nós sabemos o que aconteceu. Então, quantos leprosos tinha no lado de Eliseu? Tá? E só quem foi curado foi o Naamã, que era um sírio. Então, realmente, nós vemos isso até hoje. Nós vemos no nosso meio, o quê? Pessoas
pessoas tão valorosas e a gente não dá valor. Às vezes você tem valor e não é reconhecido, e você fica deprimido, e você fica com raiva, fica com mágoa, de repente está até querendo sair da igreja, porque, ai, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou. Pois é, filha, bem-vinda ao mundo dos adultos, tá? É assim mesmo, se você está procurando vanglória e confete e tudo mais, aí, filha, relaxa, porque se Deus estiver trabalhando contigo, você não vai receber os confetes, porque o próprio filho dele não recebeu confete, tá bom? Mas aí vamos lá, pergunta 8. Qual a atitude deles em relação a esse discurso de Jesus? Aí ele diz, olha o que aconteceu. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-o, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, o qual estava edificada, para de lá precipitarem ele para baixo. Tá? Olha só. Levaram, era o pessoal da igreja dele, que conhecia ele, os vizinhos dele, ficaram maravilhados com o que ele falou, e, no entanto, eles pegaram e tiraram, começaram a remeter contra, né? Resolveram matar ele. Levaram ele, expulsou da cidade, levaram até o cimo do monte, qual a cidade estava edificada. Então, eu vou só perguntar para refrescar a memória de vocês. Quem viu o estudo da semana passada, nós falamos da tentação de Jesus, né? Aonde foi que o diabo levou para dizer que os reinos eram todo dele? No cimo do monte, aonde a cidade estava edificada. Jesus já conhecia aquele lugar. E ele ia ser levado para lá, para jogar de lá de cima. Então, o que você acha? O que você acha? Por que ele foi levado para lá de novo? Foi a próxima coisa que aconteceu. Ele saiu do deserto. Aí ele tinha lá visto o cimo do monte, aí ele saiu do deserto, aí ele foi para a igreja, aí o povo não gostou da conversa dele, quiseram matar ele e levaram lá para cima do monte. E eu acho que a ideia era entregar ele no mundo espiritual, né? Porque eles não sabiam o que tinha acontecido, entregar ele nas barbas de Satanás. Porque Satanás queria que ele se jogasse lá de cima e que os anjos viessem recebê-lo, tá? E, no entanto, o que Jesus fez, gente? Era a hora, se sou eu, era a hora de subir lá no monte, então agora vocês vão ver, aí raios, céu se abrindo, Deus falando, pombas descendo, e agora eu vou fulminar com a mão, assim, jogava os raios na mão, terminava com todo mundo e descia voando. E você sabe que ele não fez isso, olha que louco. Jesus, porém, passando entre eles, se retirou. O meu pai tinha uma teoria que Jesus não devia ser muito alto, porque de vez em quando ele se misturava no meio do povo e saía. Ele não era loirinho, de cabelo cacheadinho e olho azul, porque ele se misturava com o povo. E o povo lá não é. Pega os árabes, você vê, Jesus devia ter aquela cara mesmo, né? Então, o que acontece? Ele se misturou no meio monte do povo para sair. E a pergunta 9 diz isso, Jesus já conhecia, você sabe que Jesus já conhecia o alto do monte? Claro que ele conhecia. O povo queria levar ele lá do mesmo jeito que o diabo levou, porque foi o diabo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, mas quem levou Jesus para o alto do monte foi o diabo. E ia levar de novo. Então, muitas vezes, você está querendo ficar no alto, no palco, para ser reconhecido, e quem está te levando é Satanás. Por quê? Para você tropeçar no seu próprio orgulho, na sua própria vanglória, porque o próprio Jesus, ele não aceitou ir para lá. Ele não aceitou ser desafiado em cima do monte. E muita gente está procurando, pega 2 tijolinhos e faz um palco, e está subindo no palco. Muitas vezes, quem leva você para o palco, quem leva você para o alto, não é o Espírito Santo, é o diabo, para que você tropece nas suas palavras. E aí isso a gente não percebe, sabe por quê? Quando você está num lugar de projeção, onde todo mundo diz amém para você, onde está tudo bem, você não vai se preocupar em consertar. Quando você está com tudo bem, você não vai se derramar na presença do Senhor. Infelizmente, é verdade. A hora que a gente mais se aproxima de Deus é quando você está no meio do sufoco, no meio do problema, porque quando você está tudo de bem, Deus está bem comigo, então está tudo certo, minha vida é maciota, lá, todo mundo me ama, me adora. Aí eu vejo um folheto assim, né?
uma propaganda de uma igreja falando assim: esse domingo o grande servo vai estar aqui. Meu, não existe ser grande, não é servo. Servo não é grande. Então, o que é um grande servo, né? É o que eu falo que tem nas igrejas, né? O grande servo e a super crente, né? Que é o casalzinho que devia tirar das igrejas essa turma. Porque são pessoas que estão atrás do quê? De projeção. E tem muita gente atrás de projeção. Sabe por quê? Qual foi o pecado de Satanás que ele foi expulso do céu? Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter o mesmo reconhecimento que Deus. Então, é nesse ponto, nesse requisito que ele faz as pessoas tropeçarem. Porque quanto mais alto você está, nós vemos tantas pessoas que estão tão envolvidas com as atividades da igreja, com a rotina da igreja, que se esquecem de tirar um tempo a sós com Deus. Que se esquecem de chegar e falar: Senhor, o que é que tem na minha vida que precisa ser mudado? Né? Porque ele já se acha que ele já está lá no Santo dos Santos, né? E eu conheci uma menina que ela dizia, eu falava, na igreja a gente brincava que ela era a porteira do Santo dos Santos. Era uma menina tão consagrada que eu acho que ela até era que dava o crachá para quem vai e quem não vai. Então eu te digo, até que ponto na nossa vida nós estamos procurando o palco, procurando reconhecimento. E se você, de repente, acaba o seu reconhecimento, você acha que Deus se esqueceu de você, mas não se esqueça que quando você descer do monte, quem te leva de volta é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus de volta, cheio do poder, para ir pregar. Então, o que é a última pergunta fala assim: se você acha que já conhecia o Alto do Monte, onde a cidade estava edificada, Jesus olhou para aquele lugar e ele sabia que ele foi tentado ali. E como ele venceu a primeira vez, ele ia vencer a segunda. Então, duas lições que eu quero deixar com a gente nesse texto, tá? São poucos versículos, mas eu acho que são cruciais na nossa vida. Quem é você para achar que não precisa congregar? Se o próprio Jesus congregava. E a outra coisa, você está procurando a glória, muitas vezes quem te leva no alto do monte é Satanás. Então, não tenha cuidado. Tenha cuidado, se as coisas estão indo bem para você, se o seu ministério está indo, glorifica a Deus, mas nunca perca a humildade. Nunca se ache o imbatível, porque o diabo teve a cara de pau de peitar Jesus, ele vai fazer isso com você, tá? Então, quanto mais perto de Cristo você chega, menor você se vê. É uma coisa tão louca assim, né? Pega duas coisas, gente, é física, que a gente aprende na escola. Pega duas pessoas, duas coisas longe, parece que uma é maior e a outra é pequena, né? Você vai chegando, quanto mais perto você vai chegando, você vai vendo como você não é nada na presença do Senhor. Quanto mais humilhado você tiver, e humilhado não é rechaçado, não, é dependente do Senhor. Chegar à conclusão assim: Senhor, eu de mim não sei nada, me usa aqui, me ensina sobre isso. E aí o que acontece? As coisas vão acontecer. E você não vai tropeçar, por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, essa é a nossa mensagem dessa semana. E semana que vem, vamos continuar para ver os próximos fatos. E aí, nós vamos ver Jesus que começa a fazer as curas, tá? Mas o que eu quero deixar para você essa semana é assim: até que ponto você acha que você pode rechaçar o convívio com os irmãos? E quem é que leva você para o palco? E isso é que a gente tem que ter cuidado, para que nós não tropecemos na nossa vanglória, na nossa soberba e no nosso achismo que nós somos santos dos santos. Se aproxime mais de Cristo, que quanto mais se aproxima dele, menor você vai ver, mais dependente você vai ver que você precisa realmente da graça dele todos os dias, amém? Vejo vocês a semana que vem.